Olá, essa é a TV FEComércio MG. Hoje vamos continuar a nossa série de entrevistas sobre a reforma trabalhista, que tem sido centro de dúvidas entre empresários e trabalhadores. Agora o entrevistado é o advogado da FEComércio Minas, Tiago Magalhães. Tiago, nas notícias sobre a reforma trabalhista, a gente tem ouvido muito a expressão o negociado prevalecendo sobre o legislado. Explica pra gente essa expressão e fala um pouquinho sobre a importância dela. Bom, a Lei 13.467 de 2017, ela trouxe uma inovação muito importante para a relação de trabalho, que é a questão do negociado prevalecer sobre o legislado. O que seria isso? Trazendo possibilidades de direitos possíveis de negociação e quais não são possíveis de negociação. Isso traz como consequência uma maior segurança jurídica nas relações do trabalho. E é uma alteração de muita importância que traz para as entidades sindicais, patronais e laborais a possibilidade de se discutir direitos e demandas específicas da categoria, que até então se tinha uma dificuldade por conta do engessamento da legislação. Tem outros termos também sendo muito debatidos que eles são semelhantes, mas têm significados diferentes. Por exemplo, me explica a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo. Bom, a convenção coletiva é um instrumento firmado entre duas entidades sindicais. De um lado a entidade sindical patronal, do outro lado a entidade sindical laboral. Então é um instrumento coletivo firmado entre as duas entidades sindicais. Já o acordo coletivo, ele tem de um lado o sindicato dos empregados, os sindicatos laborais, e do outro lado a empresa. Então é um instrumento coletivo firmado entre o sindicato laboral com a empresa, sem a participação do sindicato patronal. E a aplicação do acordo, ela vai se dar somente no âmbito daquela empresa signatária desse instrumento. Já a convenção coletiva, ela é aplicada a toda uma categoria. E uma convenção coletiva pode vigorar por quanto tempo? Bom, com a reforma trabalhista, trouxe expressamente a previsão de que tanto as convenções como os acordos coletivos não poderão perdurar por mais do que 2 anos, períodos superiores a 2 anos. Então, antes da reforma, se tinha, inclusive, uma súmula que previa a possibilidade do instrumento coletivo perdurar até que um novo viesse a ser firmado, que é o nome de ultratividade das normas coletivas. Com a reforma, cessou-se esse instituto da ultratividade, limitando a duração dos instrumentos a 2 anos. Ok. E o que é o acordo individual de trabalho? O acordo individual de trabalho será a tratativa do empregado diretamente com o seu empregador. Então, a reforma trouxe uma inovação substancial de direitos que agora poderão ser tratados diretamente do empregado com o seu empregador, sem a necessidade de participação das entidades sindicais. Dá um exemplo para a gente agora, com a reforma, o que vai poder ser negociado? Bom, a reforma ela trouxe diversos institutos, inclusive que antes só poderiam ser negociados por convenção, a possibilidade de se negociar diretamente pelo acordo individual. Como, por exemplo, a contratação 12/36, que antes só por acordo ou convenção poderia, hoje se pode com acordo individual. E diversos outros direitos, como, por exemplo, a redução do intervalo entre a jornada, limitando-se a 30 minutos, até então poderia ser reduzido até 1 hora, agora pode se reduzir até 30 minutos. A regulamentação do teletrabalho, que até então não se tinha uma regulamentação expressa, com a reforma, esse novo instituto ele veio tratado na reforma trabalhista, que é a possibilidade de contratação do empregado exercer o seu labor da própria residência ou do seu escritório, sem a necessidade de exercer dentro da própria empresa. A possibilidade de negociação do banco de horas anual, entre diversos outros direitos possíveis de ser tratados num instrumento coletivo. Okay. E quais itens não poderão ser negociados? Alguns direitos permanecem sem possibilidade de se discutir por convenção, acordo ou acordo individual de trabalho, que são eles o respeito ao salário mínimo, o direito às férias do empregado de 30 dias, o aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, a licença maternidade mínima de 120 dias, o 13º salário, também entre outros direitos que permaneceram inalterados. Okay. E para fechar, como que vai ser tratado o funcionamento do comércio em feriados?
A questão do feriado, teve uma inovação na reforma trabalhista, que é a possibilidade de se trocar o dia do feriado por um outro dia. Porém, para o comércio, especificamente, não houve uma alteração substancial, porque se tem uma legislação à parte que trata especificamente do funcionamento do comércio aos feriados, que é a Lei 10.101. Então, para o comércio funcionar nos feriados, permanece a necessidade de se tratar por convenção coletiva de trabalho. Ok, muito obrigada pelas informações, Thiago. Agradeço o convite. Lembrando que você pode mandar perguntas para o e-mail jurídico@fecomérciomg.org.br. Até mais!